Ok, meus amigos, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, numa fase agora que eu gosto muito, que é a fase da revisão, que como dizia o grande jogador Romário, né, que jogo é jogo e treino é treino, né? Então agora nós vamos jogar um pouquinho. Na verdade é um treino ainda, né? Porque jogar vai ser na sua prova e na sua escola. Então nós vamos fazer uma boa revisão agora de algumas matérias, vamos tirar algumas dúvidas, vamos colocar alguma informação a mais, que sempre aparece uma informaçãozinha ou outra, que a gente dá uma acrescentada nisso. E eu peço a você, como você detém o poder do seu mouse, que depois que a gente fizer a pergunta aqui, você dá uma parada aí, porque você não tem pressa, o explicador virtual vai estar aí à sua disposição, você dá uma parada, pensa naquilo, pega o seu material, conversa com seu pai, conversa com sua mãe, não responda isso como se fosse uma loteria. Eu vou tentar criar de uma forma bem simples alguns recursos para que você tenha condições de responder. Eu vou te dar algumas dicas, eu vou, vamos dizer assim, alicerçar o seu conhecimento para que você consiga andar com as suas próprias pernas. Legal, pessoal? Vamos nessa! Vamos começar aqui falando um pouquinho de serviço público, pessoal. Lembra? Serviço público, prestação de serviço por parte do governo, o governo tem os seus propósitos, o governo tem as suas obrigações e por aí vai. Vamos nessa. Tá lá. Qual deve ser o propósito do serviço público, pessoal? Falou em serviço público, qual deve ser o propósito do serviço público? O que você pensa, pessoal? Um pensador aí, eu não vou citar o nome dele, mas ele falou uma coisa muito interessante, que o serviço público não é lugar de se enriquecer, é lugar de se trabalhar. Se você quiser enriquecer, você vai trabalhar numa empresa, você vai ser um empresário para ganhar bastante dinheiro. Mas, teoricamente, no serviço público deveria ser impossível de você enriquecer, porque existe um limite, existe um teto salarial que não permitiria que você, por exemplo, comprasse uma ilha em Angra dos Reis. Existe um teto salarial que é insuficiente para você comprar uma ilha em Angra dos Reis. Então, teoricamente, não há que ter riqueza no serviço público. Então tá lá, qual o propósito do serviço público, pessoal? O bem comum sem distinção de pessoas. O administrador público ele vai estar lá, ele vai colher os recursos através de um aparato legal, ou seja, tem uma lei que autoriza ele cobrar os impostos, ele cobra os impostos, e quando ele recebe esses impostos, ele redistribui conforme as emergências ali, as necessidades da população. Ele colhe os impostos, ele olha, aquela rua está esburacada, ele vai lá e conserta. Aquele hospital está faltando tal medicamento. O administrador público, tá? Vai lá e compra aquele medicamento. Então, ele está aqui no alto, mas ele está aqui para servir. Ele está para servir. Não é brincadeira, isso é sério. Como o serviço público é visto de uma forma geral? Lembra que eu falei que o serviço público ele pode ser considerado de um jeito ou considerado de outro jeito? Ele pode ser visto como aquele cabide, né? Aquele cabide de emprego, ele pode ser visto como aquele um lugar que eu vou me encostar ali, ele pode ser uma oportunidade de você desenvolver a prestação de serviço. Tem pessoas que têm esse anseio, têm essa vontade de ajudar os outros. Eu penso assim também. Como um cabide de emprego, onde fazer é um mero detalhe. O cara entra para o serviço público, não são todos, tá? Não são todos, até porque eu também sou um servidor público e eu não vejo o serviço público como um cabide de emprego. Eu trabalho muito, muito. Então, quando você olha algumas pessoas indo para o serviço público, faça uma pesquisa. Por que você quer passar no concurso público? Ele fala assim, não, porque eu quero estabilidade, porque no serviço público você ser mandado embora, né, ser exonerado ou demitido no caso de uma falta de lei lá, um crime, alguma coisa, e exonerado quando você se torna desnecessário para aquele negócio, mas isso não vem ao caso. Mas você sair do serviço público é muito mais complicado. Eu quero estabilidade. Ok, isso é uma coisa muito positiva. Eu quero praticar o meu bem servir. Isso é algo positivo. Eu quero, por exemplo, eu quero ir para a polícia, porque na polícia eu vou ter a oportunidade de prender os ladrões, aquelas pessoas que estão fazendo mal para os outros, e eu tenho esse anseio de fazer. Legal isso. Agora, como cabide de emprego, é meio esquisito. Eu vou para lá e não vou fazer nada, não vou trabalhar mais. Isso acontece muito.
Como o serviço público o serviço público é um favor que o funcionário presta, pessoal. Isso aqui a gente não precisa nem debater, né, pessoal? Ele é obrigado a fazer, e fazer bem. Quando você chega numa repartição pública e você pede um documento que o cara pensa, vou pensar se eu vou fazer isso por você, está errado, ele tem que fazer, ele é pago para isso. Quando você chama a polícia não aparece para te prestar o serviço, a polícia está errada, porque a polícia é paga para fazer isso. Olha, se a polícia, quando você liga lá no número da polícia, a polícia não aparece para te socorrer, sobre a alegação de que esse crime é menos importante do que o outro, então para que existe a polícia? Existiria a polícia, né? Mas a polícia vai lá, ela é paga para isso, ela é paga para combater a criminalidade, a polícia militar, a polícia civil para investigar e por aí vai. Vai investigar, vai saber o que aconteceu, porque o salário deles é pago com esta finalidade. Legal, pessoal? Como alguns políticos usam o serviço público a seu favor, pessoal? Gente, isso aqui está muito em voga, né? Isso aqui está muito claro. Quando você liga aí a televisão, você vê os jornais aí da tarde, da noite, todo jornal que aparece você vai ver um servidor público, um político, alguma coisa que está usando a prestação de serviço público para o seu benefício, mas a prestação de serviço público é para um benefício geral, né, pessoal? Alguns usam como se ele estivesse fazendo por ser benevolente. Ele usa com, não, eu vou fazer isso aqui porque eu sou bonzinho. Eu vou fazer isso daqui, ou então porque eu vou oferir algum lucro, eu vou conseguir algum lucro. Olha o que pode acontecer também. Você mora numa cidade pequena, aí você tem aquele vereador que quando ele vou falar um prefeito, né? Quando ele asfalta aquela rua, ele bota a placa falando que ele fez aquilo. Eu sou o cara, viu como eu sou bonzinho? Eu asfaltei a rua, viu como eu sou bonzinho? Eu pintei a escola, olha como eu sou bonzinho, eu consertei o hospital. Isso não passa de obrigação dele. Porque no Brasil, eu não conheço, sinceramente no Brasil, nenhum político que faça mais do que ele deveria fazer. A mais eu não conheço, só conheço aqueles que fazem o que tem que ser feito ou fazem menos do que tem que ser feito. Agora, fazer a mais, eu acho meio complicado, não tenho visto isso. Então, o cara pega lá o dinheiro público, ou ele faz exatamente o que tem que ser feito, que alguns fazem isso, ou eles não fazem nada. O dinheiro fica acumulado, ele é desviado por algum outro caminho. Então, o serviço público e o servir, ele está se desequilibrando. Legal, pessoal? Por que a América ficou conhecida? Aqui já é um novo tema, tá? Já vamos passar para uma nova fase. Por que a América ficou esquecida pelos europeus, pessoal? Gente, vamos recapitular. A gente falou que a conquista, a descoberta do Brasil, a conquista dos Estados Unidos, da América Central, ela ficou meio esquecida para os europeus. A gente tem que entender primeiro como é que as coisas funcionavam na Europa. A Europa era meio autossuficiente. A Europa ela funcionava como se ela fosse blindada, né? Ela fosse cercada ali, tivesse as suas muralhas e as coisas aconteciam muito bem ali. Só que a necessidade por novos ambientes, a necessidade por novos consumidores, novas pessoas que fossem comprar aqueles produtos, impulsionou a Europa a sair de dentro da Europa, vamos dizer assim. O europeu pegar os seus navios nas grandes navegações e buscar novos horizontes, sejam caminhos para fornecimento de produtos ou simplesmente pessoas que possam comprar novas terras, novos climas, isso é importante também, novos climas. Eu quero produzir tal coisa, mas aqui é tão frio, precisamos arrumar uma terra que seja mais quente. E isso daí impulsionou também. As viagens eram longas e ainda não se tinha a visão econômica gerada pelas crises no resto do mundo. As viagens longas desmotivavam demais essa saída do europeu de dentro do velho continente, conhecido como velho continente ou continente europeu. Eles tinham a necessidade de novas conquistas, mas a distância das viagens, a quantidade de pessoas que morriam nessas viagens, os custos eram muito altos dessa viagem. Imagine que uma viagem de caravela de Portugal ao Rio de Janeiro já durou 3 meses. Você imagina 3 meses de navegação,
está envolvendo comida, está envolvendo a bebida, está envolvendo as doenças. Era comum existirem crises de piolhos, as pessoas terem piolhos dentro dos navios. Então, essas viagens eram custosas, muito penosas, né? As pessoas morriam. Então, só se lançou em grandes navegações mesmo quando a necessidade estourou. O que foi o Tratado de Tordesilhas, pessoal? Um tratado entre Portugal e Espanha que se separou as terras descobertas ou não a partir de uma linha pré-determinada. O Tratado de Tordesilhas, pessoal, ele foi determinante para que a América Latina fosse dividida entre a América Espanhola e a América Portuguesa. O que sobrou de América Portuguesa praticamente foi o Brasil, né? Aquele lado leste do Brasil ali. E tudo que ficou a oeste fazia parte da Espanha. E interessante dessa pergunta é você saber o seguinte, que o Tratado de Tordesilhas foi assinado ainda sem a descoberta de uma grande parte das terras que hoje nós temos conhecimento, ok, pessoal? O Tratado de Tordesilhas, ele foi um tratado que eles imaginavam que novas terras seriam conquistadas naquele momento, ok? Ainda falando de Brasil, qual foi o primeiro ciclo econômico do Brasil, pessoal? A cola disso daqui está no próprio nome, né? Está no próprio nome do Brasil, né? A chegada do português ao Brasil, quando o português chegou ao Brasil, viu que a terra era boa, o clima era bom e tal, o Brasil ficou meio abandonado, mas logo depois, quando começaram a descobrir as riquezas naturais do Brasil, eles tinham vários focos, né? Eles tinham o ouro, eles tinham os alimentos, tudo, mas uma coisa chamou muita atenção, que era a madeira do pau-brasil. Era usado lá para tingimentos e era uma madeira, é uma madeira muito nobre relativa à fabricação de móveis na Europa. Ok, pessoal? Está lá o pau-brasil. Em que ele era usado, pessoal? Na fabricação de móveis, na produção têxtil, né? A gente acabou de falar isso aqui agora. A gente tinha muitos móveis para serem feitos e a madeira do pau-brasil é uma madeira dura e resistente. Porém, ela é fácil de ser trabalhada, embora seja dura e resistente. E também a indústria têxtil utilizava aquela cor dela para atingir os seus produtos, né? Quais os fatores que favorecem a instalação de uma indústria, pessoal? O preço do solo, proximidade com o mercado consumidor, proximidade com as matérias-primas e o risco ambiental. Essas questões aqui são as questões que estão basicamente voltadas se o IPTU é caro, se a pessoa que vai comprar o produto está por perto, se o fornecimento da matéria-prima está perto também, se o transporte não é muito caro, se não tem muito pedágio por perto, se vai ter água, se vai ter energia elétrica. Então, quando alguém vai instalar uma indústria, ela deve pensar em todos esses fatores: preço do solo, preço da mão de obra, o risco ambiental, se tem rio para poluir, se a política ambiental do país é ruim ou do estado é ruim, matéria-prima e mercado consumidor. Vamos continuar na próxima aula. Um abraço a todos.